Sou idiota por ter dito aos meus pais que eles eram terríveis e que não deveriam ter mais filhos? Olá, primeira vez postando. Eu, homem de 16 anos, nasci quando meus pais eram muito jovens. Minha mãe tinha 16 anos e meu pai 17. Ambas as famílias decidiram que seria o melhor para mim se meus avós maternos me criassem efetivamente, e meus pais biológicos pudessem seguir com suas vidas. Isso não significa que eu não soubesse quem eram meus pais reais. Esta não é uma daquelas situações de filmes em que a mãe finge que o filho da filha é na verdade dela. Eu e todos sabíamos quem eram meus progenitores. Meu pai se mudou quando tinha 18 anos, mas minha mãe permaneceu na casa dos meus avós até completar 23 anos, e eu tinha cerca de 7 anos na época. No entanto, isso não significa que fossemos próximos. Ela sempre me tratou mais como um irmãozinho irritante do que como um filho. Ela não gostava de passar tempo comigo, nunca compareceu a nenhuma das minhas atividades escolares, não demonstrava interesse pelo meu desempenho acadêmico e não me levava para fazer atividades divertidas. Sempre que eu falava sobre meu dia, ela revirava os olhos ou mudava de assunto para me calar. Quando ela se mudou, eu mal a via, ela só aparecia em encontros familiares e dava um oi constrangedor, nem sequer olhava para mim. Isso doía, mesmo que, naquela época, eu já considerasse meus avós mais meus pais do que ela. Meu pai ainda estava morando longe, eles não estavam juntos nesse ponto, mas vinha 1 ou 2 vezes por ano para visitar sua própria família durante as festas e sempre fazia questão de me visitar e me levar para fazer atividades divertidas, como ir ao cinema ou ao meu restaurante favorito, coisas assim. Mas, para mim, ele era mais como um estranho do que um pai, porque quando eu o comparava aos pais dos meus amigos, que os buscavam na escola todos os dias, iam aos seus jogos e brincavam com eles nos fins de semana, eu não entendia por que esse homem que eu via talvez 2 vezes por ano deveria ser a mesma coisa. De qualquer forma, avançando para 1 ano atrás. Meu pai se mudou de volta para a mesma cidade onde moramos. Ele tentou passar mais tempo comigo, mas eu não estava realmente interessado, embora às vezes eu concordasse. Eu não o odeio, simplesmente não o conheço. Eu até tinha um quarto em seu apartamento, o que é legal, porque ele mora no centro da cidade. Às escondidas, meus pais começaram a se encontrar novamente, alguns meses depois, anunciaram que estavam namorando. Foi um choque. Eles me pediram para morar com eles no apartamento do meu pai, o que eu recusei, mas eles argumentaram que finalmente poderíamos ser uma família. Eu estava prestes a discutir com eles quando minha avó simplesmente disse que mudar de distrito escolar seria muito inconveniente e eu poderia perder todos os meus amigos, e a situação se acalmou por si só, embora meus pais não tenham desistido da ideia. Meus pais pediram para eu passar mais tempo com eles, o que foi especialmente frustrante, porque, embora eu nunca tenha tido nenhuma atenção particular com meu pai, definitivamente tenho com minha mãe. Não gosto de estar perto dela e ela sempre me tratou mal a vida toda, e sinto que agora ela está apenas tentando salvar a aparência porque sabe que meu pai me quer lá. Agora, quanto ao problema, na semana passada, eles entraram na casa dos meus avós. Eles anunciaram que iriam comprar uma casa nas proximidades, no bairro, para que eu finalmente pudesse morar com eles. Eu imediatamente disse não, e quando eles disseram que mudar de escola não seria mais um problema, me vi encurralado e disse que nunca foi o problema, e que simplesmente não os vejo como meus pais e não quero morar com eles. Foi quando eles nos deram a notícia bombástica, não apenas eles queriam que eu fosse morar com eles para sermos uma família, mas minha mãe estava grávida, então seríamos uma família ainda maior. Fiquei chocado e explodi com eles. Disse que eles eram os piores pais do mundo e que me abandonaram aos 16 anos, e agora eles iam trazer outra criança ao mundo e fazer a mesma coisa com ela? E eles nunca pediram desculpas por me tratarem como lixo, como um erro que cometeram, me fazendo sentir que não deveria existir e me abandonando para ser responsabilidade de outras pessoas, e só agora que parecem se importar, querem ser minha família. Minha mãe gritou de volta dizendo que eu era um mimado e que ela não ia cometer os mesmos erros 2 vezes ao criar seu segundo bebê, e eu disse a ela que ela nunca me criou desde o início, e meu pai disse que eles eram jovens e estavam tentando fazer o melhor que podiam. Bem, adivinhe, o melhor que vocês puderam fazer foi muito ruim. Saí furioso e fui para minha casa chorar. Tenho estado muito deprimido na última semana. Ambos têm ligado e mandado mensagens desde então, mas eu os ignorei. Meus avós concordam comigo que eu não deveria me mudar e que meus pais não devem esperar que eu seja amoroso e perdoador depois de como eles me trataram. No entanto, eles acreditam que estão começando um novo capítulo de suas vidas agora que estão mais maduros e estáveis. O que, eu suponho, me deixa para trás.
Também tive tempo para pensar que tenho a mesma idade que minha mãe tinha quando me teve e o quão grande responsabilidade isso deve ter sido. No entanto, ainda não consigo perdoá-los. Fui injusto pela forma como reagi à notícia? Edição. Obrigado a todos pelo veredito de não sou o idiota. Estou me sentindo melhor e isso meio que clareou minha mente. Também um enorme agradecimento a todos que estão comentando sobre o quão incríveis são meus avós. Estou planejando mostrar a eles este post para que eles possam ver o quanto todos podem ver o tipo de pessoas incríveis que eles são e eles merecem todo o amor e apreço que eu possa dar a eles, e mais ainda. Também cheguei à conclusão de que tenho muitos ressentimentos e perguntas sem resposta, bem como dúvidas sobre o futuro que preciso esclarecer principalmente com meu pai. Ele precisa saber como cresci e eu preciso saber por que ele me abandonou. Também sinto que preciso alertá-lo sobre minha mãe porque estou preocupado com meu irmão ou irmã sendo abandonado e maltratado como eu fui. Então, estou preparando uma lista de pontos e perguntas que quero levantar com ele, e nos encontraremos amanhã ou depois de amanhã para confrontá-lo com todas essas questões, na esperança de obter algum tipo de encerramento ou resolução. Mais informações sobre o relacionamento com a mãe e o pai? Meu pai realmente deseja muito que sejamos uma família feliz. Quando os três de nós estamos juntos, você pode vê-lo irradiando alegria, como se ele não conseguisse parar de sorrir, fazendo comentários como isso é tudo que alguém poderia desejar e coisas do tipo. Acredito que minha mãe provavelmente vendeu para ele uma história completamente diferente sobre como era nossa relação enquanto eu crescia, quando ele saiu, e ele não parece notar a tensão entre eu e ela. Quanto à minha moradia, eles teriam que me arrancar aos berros da casa dos meus avós, e eles abriram mão de seus direitos paternos em algum momento depois do meu nascimento, então não acredito que tenham sequer base legal se isso vier à tona, mas apenas espero que possam respeitar minha decisão. Quando estiver pronto, considere encontrar-se com seu pai sozinho para obter informações dele. Estou pensando nisso também. Quero ter uma conversa com meu pai, principalmente sobre minhas preocupações com minha mãe e o que fazer daqui para frente. Quanto mais penso sobre isso, mais tenho medo pelo meu irmãozinho, porque não tenho certeza de como minha mãe cuidaria deles. Estou começando a sentir que há muitas coisas que não sei sobre o período quando nasci e por que fui efetivamente abandonado, porque meus outros avós, paternos, não moram longe, e eu os vejo ocasionalmente, mas sempre é mais desconfortável com eles. Eles têm outros filhos e netos, enquanto minha mãe é filha única, então quando os visito, sinto que sou estranho, porque geralmente estou sozinho em um ambiente de família grande. Mas sobre por que meu pai não entrou em contato comigo, não sei, e quero confrontá-lo sobre isso. Até onde sei, quando ele estava longe, ele não manteve muito contato com minha mãe também, isso só aconteceu desde que ele voltou. É por isso que sinto que preciso falar com ele e esclarecer as coisas, porque me sinto muito perdido, sinceramente. Atualização. Olá a todos, obrigado por todas as respostas, realmente ajudaram muito. Foram dias emocionantes e muitas coisas aconteceram, minha mente está um pouco dispersa, mas senti que devia a todos vocês uma atualização, e vou tentar ser o mais claro possível. Para aqueles que não leram meu post original, basicamente, a essência é que meus pais me tiveram quando eram muito jovens, se separaram e me deixaram ser criado pelos meus avós maternos. Minha mãe estava por perto, mas não se importava comigo, mas meu pai foi embora e tivemos contato esporádico, mas positivo. Agora ele voltou, eles estão juntos novamente, estão esperando um novo bebê e querem que eu volte para suas vidas. Eu recusei e disse a eles que são horríveis e não deveriam ter filhos, o que nos trouxe ao post original. Primeiramente, compartilhei meu post com meus avós e eles ficaram muito surpresos com isso. Eles ficaram muito felizes em ver quantas pessoas comentaram sobre como eles são incríveis, e por sua vez, também aproveitei a oportunidade para dizer a eles o quanto os amava e o quanto apreciava tudo o que já fizeram por mim. Eles são meus verdadeiros pais e nada jamais mudará isso. Houve algumas lágrimas, e eles me disseram que me amam e o quanto estão orgulhosos de mim. Eles nunca pensaram que estavam fazendo algo especial ou que merecia tanta apreciação, eles estavam apenas cuidando da família, mas são os melhores. Depois disso, comecei a reunir meus pensamentos e a marcar uma reunião com meu pai para discutir as coisas que estavam me incomodando, por que ele me abandonou, por que ele achava que poderia simplesmente reaparecer em minha vida assim, que eu não ia morar com eles e que não os considerava meus pais porque eles nunca agiram como tal, etc. Encontramo-nos num parque, e ele tentou me abraçar, mas eu me afastei, e ele pareceu magoado.
Ele apenas se desculpou pelo que aconteceu outro dia e começou a fazer um discurso sobre como poderíamos tentar uma transição para morarmos juntos em meio período e respeitar meus limites. Eu fiquei em branco, não esperava que ele fosse falar, então peguei meu telefone e simplesmente mostrei a postagem que fiz outro dia. Ele começou a ler em silêncio. Depois de um tempo, ele leu tudo e algumas respostas, e ele simplesmente me perguntou se isso era verdade, e eu disse sim. Ele me perguntou se eu tinha perguntas e que responderia honestamente. Perguntei o que aconteceu quando nasci, e ele me disse que quando minha mãe ficou grávida, todas as opções foram consideradas: aborto, adoção, casamento, meus avós cuidando de mim, apenas um dos meus pais me levando. Minha mãe estava aterrorizada com a adoção, nota do editor. Contextualmente, acho que OP quis dizer aborto aqui, porque algum grupo religioso contou a eles alguma história de terror sobre bebês mortos e mães sendo assassinas ou algo assim. Então ela queria me dar para adoção, mas meu pai recusou. Ele não suportaria a ideia de ter seu filho morando em algum lugar e nunca mais o veria, então ele propôs cuidar de mim como único responsável e deixar seus planos de faculdade para ficar em nossa cidade. Mas seus pais não ficaram muito animados com esse plano e o pressionaram a ir para a faculdade para poder me sustentar financeiramente. Eles se ofereceram para cuidar de mim, mas eram significativamente mais velhos que meus avós maternos. Ela era filha única e, na época, eles tinham apenas 40 anos, enquanto meu pai tinha 5 irmãos mais velhos, e seus pais já estavam na casa dos 60. E como cuidar de mim significava cuidar de minha mãe por um tempo também, meus avós maternos decidiram que era a melhor decisão para eles me adotarem. Além disso, logo após eu nascer, minha mãe teve depressão pós-parto, e os médicos a aconselharam a não me tirarem completamente do lado dela, ou poderia ser feito mais dano ao nosso relacionamento, e meus avós queriam que ela eventualmente me amasse como um filho. Uma coisa a ser observada sobre meu pai, que não mencionei em minha postagem original, é que mesmo quando ele estava na faculdade, ele trabalhava meio período para pagar a pensão alimentícia. Assim que começou a trabalhar em um escritório de advocacia, começou a enviar mais dinheiro para meus avós e a criar um fundo para a faculdade para mim, o que foi uma novidade para mim. Meus avós não sabem disso, mas minha mãe sabe, então não sei o que fazer com essa informação. Meu pai pensou em mim o tempo todo em que esteve longe e acreditava ter me deixado com uma família feliz e que estava trabalhando para me dar uma vida melhor, mas eu acompanhava sua vida pelas redes sociais, ele ia a festas, férias, tinha namoradas e fazia muitas coisas divertidas e tinha contato quase nenhum comigo. Eu perguntei a ele por que ele não fez mais esforço para fazer parte da minha vida? Entendo se ele precisava estudar em outra cidade e trabalhar lá, mas não é um esforço ligar ou mandar uma mensagem, vir uma vez por ano simplesmente não é suficiente. Ele pareceu envergonhado e pediu desculpas a mim, e eu segui o conselho que vi em muitos dos comentários aqui de que perdoaria, mas não esqueceria, e talvez pudéssemos construir um relacionamento no futuro, mas sempre será marcado por suas ações no passado. Se ele não foi meu pai por 16 anos, ele não pode começar agora. Ele parecia triste, mas aceitou minhas condições. Então eu contei a ele sobre minhas preocupações com minha mãe, disse a ele como ela me tratou mal quando eu era criança, que eu não achava que ela seria uma boa mãe para meu irmãozinho e que eu queria ter pouco ou nenhum contato com ela. Ele disse que depois que saiu para a faculdade e eles terminaram, ele ligava para ela de vez em quando para verificar as coisas, mas isso logo acabou. E quando ele voltou, ela explicou a ele que ela e eu tínhamos um grande vínculo e, mesmo que não nos víssemos diariamente, era porque eu estava naquela fase da adolescência e que ela adorava passar tempo comigo e tinha sido uma mãe muito presente. Eu disse a ele que tudo que ela disse era mentira e que ela nunca se importou comigo. Claro que ele leu as coisas da minha postagem, mas também contei outras coisas, como quando ela pedia dinheiro para cuidar de criança aos meus avós por cuidar de mim, ou que ela me chamava de irritante ou nojento na minha frente quando ainda morávamos juntos, e que isso me afetou profundamente. Ele ficou muito sério e disse que falaria com ela, mas que realmente não permitiria que uma criança fosse tratada assim, e que lamentava por ter permitido que isso acontecesse comigo. Por fim, ele me disse que eu teria um quarto em sua casa, mas ele entendia perfeitamente que eu nunca viveria lá. Ele ficou bastante emocional nesse ponto e se emocionou quando me perguntou se, mesmo que eu não o considerasse meu pai, eu consideraria o bebê dele meu irmãozinho. Eu disse que claro, e que planejava ser uma parte muito ativa na vida deles, se pudesse. Ele começou a chorar e perguntou se poderia me abraçar, e dessa vez eu concordei. Estou feliz com a resolução de nossa conversa e realmente acredito que ele será um bom pai para meu irmãozinho. Mais uma vez, obrigado a todos que comentaram e se interessaram pela minha história. Eu não sei se vou fazer mais atualizações.
Descubra quem tem o dinheiro da faculdade. Meu pai tem o dinheiro, eu não faço ideia porque minha mãe biológica manteve essa informação longe de nós, mas meu pai enfatizou que o dinheiro era para mim. A menos que ela esteja de volta com ele e possa mentir a respeito. Quero dizer, estou apenas assumindo aqui, mas com certeza ele é o principal provedor da casa e sei que ele tem dado a ela todo tipo de presentes caros e coisas do tipo agora que eles moram juntos, mas isso não é problema meu e eu não me importo. Eu nem sabia sobre esse fundo para a faculdade até ontem, então o que acontece entre esses dois honestamente é problema deles. Desde que meus avós ou meu irmãozinho não sejam afetados, ele pode muito bem comprar um colar de diamantes para ela com isso. Seus avós são ótimos, mas deveriam tê-lo protegido melhor de sua mãe. Foi difícil para eles, e eu garanto que em cada oportunidade possível, eles ficaram do meu lado e repreenderam minha mãe pelo tratamento que ela me deu e tomaram medidas a respeito, inclusive a obrigaram a fazer terapia. Eles me deixaram muito claro, de forma explícita, que eu era como um filho para eles e que não escolheriam a filha dela em vez de mim, especialmente depois de verem como ela me tratava. No entanto, é difícil para eles porque a amo. Sobre a pensão alimentícia. Os pagamentos mensais de pensão alimentícia foram e ainda são destinados aos meus avós. Quanto ao fundo para a faculdade, apenas ela sabia da existência, mas meu pai disse que apenas ele tem controle sobre ele. No entanto, eu não sabia que ele existia e não estou particularmente preocupado com isso. Nunca considerei meu pai como provedor e já estava fazendo planos sobre meu futuro sem contar com esse dinheiro. É bom saber que tenho isso agora, mas se não estivesse disponível, eu encontraria o meu caminho. Atualização. Então, muitos de vocês me alertaram sobre as coisas ficarem complicadas quando minha mãe biológica conversasse com meu pai, e hoje foi exatamente isso que aconteceu. Meu pai me enviou uma mensagem de texto logo de manhã me avisando que estava prestes a confrontar minha mãe e que não queria que nada respingasse em mim. Ele me assegurou que acreditava completamente em mim, e me preparei, porque esperava que ela me ligasse me repreendendo ou algo assim. Sinceramente, não me importo com o que ela pensa, mas esses últimos dias têm sido emocionalmente exaustivos, e eu não estava certo se estava pronto para outra confrontação intensa. Usar o Reddit para desabafar tem sido útil, no entanto. Algumas horas depois, minha mãe chegou em nossa casa e entrou gritando loucamente, me xingando de todos os nomes possíveis e dizendo que eu tinha arruinado o relacionamento dela e perguntando por que eu estava fofocando sobre assuntos particulares que não dizem respeito a ninguém. Eu disse que minha infância importa para mim e para meu pai, que também será o futuro pai do filho dela, e que as ações dela é que arruinaram o relacionamento. Ela me chamou de idiota e disse que eu era o maior erro que ela já cometeu em toda a vida. Eu não sabia que ela ainda podia me machucar, mas isso foi um golpe baixo, e eu disse que faria de tudo ao meu alcance para tirar o bebê dela, porque ela era uma mãe terrível. Nesse ponto, estávamos gritando um com o outro, e meus avós, que estavam no quintal, devem ter nos ouvido e entraram na sala para nos separar e ouviram parte da briga. Eu estava lutando contra as lágrimas, e minha avó me levou até meu quarto enquanto meu avô gritava com minha mãe, perguntando como ela ousava falar comigo daquele jeito. Minha avó tentou me acalmar um pouco e depois foi confrontar minha mãe junto com meu avô. Eu ouvi da porta como eles a repreendiam severamente. Eles a confrontaram por me dizer as coisas que ela fez, por me tratar mal a vida toda e por mentir para o meu pai. Eles disseram a ela o quão desapontados estavam com ela por sempre me tratar com desgosto e quantas desculpas fizeram por ela, achando que ela era apenas uma criança tentando criar outra criança. Mas agora ela era adulta, e seu comportamento continuava o mesmo. Eles disseram que estavam considerando deserdá-la. Minha mãe gritava sobre o quanto tinha sido difícil para ela e o quanto ela estava sofrendo, mas meus avós não aceitaram nada disso. Eles me criaram, e ela teve permissão para viver a vida que queria e tomar todas as decisões que desejava sem nunca enfrentar consequências. Eu até ouvi eles dizerem que, se houvesse uma disputa pela custódia do bebê que está por vir, eles apoiariam o pai, a menos que ela mudasse radicalmente seu comportamento. Eles saíram por um tempo, então não sei o que disseram, mas eventualmente voltaram para o meu quarto. Meus avós estavam extremamente sérios, e minha mãe estava vermelha e chorando, pedindo desculpas para mim com os dentes cerrados. Eu não respondi, mas meus avós disseram em nome dela que ela iria começar a terapia imediatamente e que não era mais bem-vinda em casa. Depois do episódio, liguei para meu pai, e ele estava furioso. Ele conversou com minha mãe antes de ir para uma reunião de trabalho ou algo assim e a confrontou sobre tudo.
Aparentemente, a conversa foi feia, mas ele estava disposto a trabalhar na relação deles pelo bem do bebê, com a condição de que minha mãe também trabalhasse em melhorar seu relacionamento comigo, para que, sempre que eu os visitasse, não me sentisse desconfortável. Depois que ele saiu, ele a fez prometer que não entraria em contato comigo até que eles conversassem novamente, mas essa é minha mãe para vocês. Pedi a ele que pensasse no que é melhor para ele e para o bebê e que não levasse hoje em consideração contra minha mãe se ele não quisesse. Também, algo que tem sido frequentemente mencionado nos comentários das minhas postagens anteriores é que meus progenitores só me querem como babá e que eu deveria evitar eles e cuidar de mim mesmo, mas quero fazer um ponto sobre isso. Não posso dizer nada sobre as intenções deles, não sei nada sobre isso, mas estou realmente muito animado para ter um irmão ou irmã. Cresci em uma família muito pequena, eram apenas meus avós e eu. Do lado paterno, eu tinha uma grande família com tios, tias e primos, mas sempre me senti um estranho lá. Eles tentaram me incluir e me convidaram para Páscoa, Natal, churrascos e coisas assim, mas eu realmente não os conhecia, e embora fossem legais, sempre senti como se tivesse um grande sinal na testa que dizia aquele garoto que John teve no ensino médio. Mal posso esperar para ter um irmão ou irmã e amá-los e estar sempre lá para eles e mostrar o que é uma família. Quero ser a pessoa na qual eles sempre podem confiar, e quero sentir esse vínculo com alguém. Então, mesmo que eu tenha minhas desconfianças sobre meus pais, e tenho, muitas, não tenho nenhuma em relação a ser um irmão mais velho. Espero que esta seja a última atualização e que não haja mais dramas familiares no futuro. Agradeço a todos pela ajuda. Ter este site para desabafar minhas frustrações e ter uma comunidade para me apoiar e dar feedback tem sido incrível, e vocês realmente me ajudaram muito a lidar com tudo isso, então, muito obrigado mesmo. Sou um idiota por ter acidentalmente feito com que meus pais fossem desconvidados do casamento do meu irmão? Quando eu, 25 anos, homem, namorava minha ex-Maria, 24 anos, mulher, nós apresentamos meu irmão Arthur, 24 anos, homem, a sua ex, Jen, 24 anos, mulher, que era a melhor amiga de Maria, suponho que agora seja ex-amiga. Maria e eu namoramos por cerca de 1 ano, e Arthur e Jen namoraram por cerca de 9 meses. Fazíamos constantemente coisas juntos, já que Maria e Jen eram melhores amigas. Do nosso pequeno grupo, minha personalidade combinava mais com a de Jen, o que nos aproximou. Eu me sentia muito à vontade com Jen, e ambos tivemos um momento de fraqueza. Estávamos em uma festa e aconteceu. Mantivemos isso em segredo por cerca de 1 semana antes que Arthur e Maria descobrissem. Jen e eu decidimos que estaríamos melhor juntos, então terminamos nosso relacionamento e começamos a namorar um ao outro. Jen e eu namoramos por cerca de 6 meses, e foi incrível até eu descobrir que ela estava me traindo e me deixou por outro cara. Meu coração ficou partido. Eu achava que tinha encontrado minha alma gêmea. Continuei pensando em como Maria tinha sido boa para mim. Com o tempo, percebi que ela me tratou muito melhor do que Jen jamais fez. Eu estava prestes a enviar uma mensagem para implorar que ela me aceitasse de volta, mas decidi dar uma olhada nas fotos do Instagram dela primeiro. E foi aí que descobri que ela e Arthur começaram a namorar nos 6 meses em que Jen e eu estávamos juntos. Eles estão juntos há 4 anos, e fiquei sabendo pelos meus pais que eles vão se casar em setembro. Isso me machucou muito ao descobrir. O que doeu ainda mais foi o fato de eu não ter recebido um convite. Quer dizer, eu sei que coisas aconteceram entre nós, mas Arthur e eu somos irmãos. Somos família. Quando disse aos meus pais que não tinha recebido um convite, eles ligaram para Arthur e tentaram conseguir que me convidasse, mas tudo o que conseguiram foi serem desvinculados do convite. Tentei ligar para Arthur para que eles fossem convidados novamente para que eu também fosse convidado, mas ele não atendeu minhas ligações. Meus pais não disseram nada, mas sinto que estão chateados comigo por tê-los desvinculado do casamento do Arthur. Eu estou errado por acidentalmente ter feito que meus pais fossem desconvidados do casamento do meu irmão? Querido Deus, você esperava que a pessoa que você traiu aceitasse de volta sua traição, e está chocado ao descobrir que seu irmão não quer sua pessoa traidora em seu casamento. Vai entender. Eu apostaria que mamãe e papai tentaram a tática do se você não convidar seu irmão, nós não iremos, mas imagino que o irmão tenha respondido de forma impassível, ótimo por mim, eu vou economizar o trabalho de vocês de terem que responder não no convite. Vocês não estão convidados. Eles brincaram e descobriram. Eu argumentaria que os próprios pais dele arruinaram a situação.
Que pais pediriam ao noivo um convite para a pessoa que traiu a noiva e ajudou a ex-namorada do noivo a traí-lo? A traição é tão enorme. E não ter contato e não ser convidado para o casamento é a consequência não desejada dessas ações. Defender Op é escolher um lado. E, dado o comportamento de Op, me faz pensar se ele é o filho dourado, ou pelo menos um pouco mais favorecido. Meu irmão se envolveu e fugiu com a minha ex e agora quer um convite para o meu casamento, fazendo com que meus pais não sejam convidados no processo. Para constar, eu tentei postar isso há 3 dias, mas minha conta era muito nova. Eu, homem de 24 anos, nem mesmo pretendia fazer um post sobre isso, mas meu irmão, a quem chamarei de Turk, homem de 25 anos, fez 4 posts a respeito, então pensei que deveria compartilhar o meu lado da história. Usarei os mesmos nomes que ele usou para simplificar. Minha noiva é Maria, mulher de 24 anos, e minha ex é Jen, mulher de 24 anos. Há um pouco mais de 5 anos, meu irmão começou a namorar a Maria, minha, agora, noiva. 3 meses depois de começarem a namorar, eles me arranjaram um encontro com a melhor amiga dela na época, a Jen. Os 4 de nós fazíamos muitas coisas juntos, já que as meninas eram melhores amigas. Turk e Maria namoraram por 1 ano, e Jen e eu namoramos por 9 meses. Ao final do nosso relacionamento, eu cheguei em casa mais cedo e encontrei o Turk e a Jen fazendo sexo na minha cama. Depois que eu processei a situação, liguei para Maria porque eu gostaria de saber se estivesse no lugar dela. Ela veio até minha casa, e nós confrontamos o Turk e a Jen. Eles nos dispensaram, e eu descobri 2 dias depois que começaram a namorar um ao outro. Isso me destruiu. Cheguei em casa para encontrar meu irmão fazendo sexo com minha namorada, apenas para eles fugirem juntos. Tive que voltar a morar com meus pais. Foi revoltante porque eles não paravam de falar o quão felizes o Turk e a Jen estavam. Nos meses seguintes, Maria e eu começamos a conversar. Éramos 2 pessoas em situações ruins semelhantes, e encontramos algum conforto um no outro. 4 meses depois de sermos dispensados, Maria e eu oficialmente começamos a namorar. 6 meses depois de sermos dispensados, o Turk descobriu que a Jen o estava traindo e ela o deixou pelo outro cara. Na verdade, só descobri isso hoje lendo o post do Turk. Maria recebia ocasionalmente mensagens do Turk, tentando se reconectar, mas ela o ignorava. De qualquer forma, indo para o presente. Maria e eu estamos noivos e nos casaremos em setembro. Meus pais foram convidados até que minha mãe me ligou e ameaçou não vir se eu não convidasse o Turk. Eu disse a ela para não se preocupar em vir de qualquer forma. Aos olhos da minha mãe, o Turk nunca faz nada de errado. Quando ele se envolveu com a minha ex e começou a namorá-la, eu contei aos meus pais tudo o que ele fez, e minha mãe tentou defendê-lo. Nosso relacionamento não é o melhor, mas era razoável. Depois que desconvidei meus pais, na verdade, só desconvidei minha mãe, mas meu pai me mandou uma mensagem dizendo que não virá se minha mãe não vier, o Turk explodiu meu celular tentando falar comigo. Esta é a primeira vez que ele tenta entrar em contato comigo em 4 anos. Como eu disse antes, o Turk também postou sobre essa situação aqui no Reddit, e aparentemente meus pais disseram a ele que a Maria e eu íamos nos casar, o que iniciou todo esse processo de desconvite deles. Ele parou de me ligar, mas está enchendo meu celular com mensagens implorando para que eu reconvide meus pais e talvez o convide também. Então, é isso, eu só queria contar meu lado da história. Sua mãe minimizando o que ele fez com você é um sinal claro de que lado ela está. Eu já li aquela parte. Parece que, aos olhos do Turk, ele também não fez nada de errado. E tentar entrar em contato com a Maria é também uma tentativa de roubá-la de você. Você está melhor sem todos eles na sua vida, seguindo em frente. Boa sorte com o seu casamento que está por vir. O Turk é um idiota. Você poderia dar convites a eles, mas para um local diferente. Como um cemitério, já que ele não consegue parar de remexer o passado com a Maria. Apenas certifique-se de que ninguém deu o endereço real. Essa é uma ideia engraçada. Sua família inteira é tóxica pra caramba. Como eles ousam tomar o lado do Turk? Neste ponto, Op, corte suas perdas. Você disse que seus pais acham que o Turk nunca faz nada de errado. Isso nunca vai mudar. Eles constantemente ignoram seus sentimentos, o que não está certo. Você ficou devastado ao testemunhar o Turk e a Jen fazendo sexo na sua cama. Como seus pais podem achar que isso está bem? Então,
O que eles esperavam quando você não convidou seu irmão para um dos momentos mais preciosos da sua vida? Estou orgulhoso de você por se defender e defender a Maria. Isso requer muita autoestima e força. Estou muito feliz por você ter encontrado alguém que o completa. Vamos lá. Você merece felicidade. Como eu disse, no entanto, saia dessa. Mais pressões de culpa e comportamento tóxico da sua família continuarão, caso contrário. Você merece algo melhor. Muito obrigado. Acredito que este seja o início do fim do meu relacionamento com meus pais. Minha relação com meus pais é bastante conturbada, já que meu irmão não pode fazer nada de errado aos olhos deles, enquanto eu faço quase tudo de errado aos olhos deles. Eles ameaçaram não vir se eu não convidasse meu irmão, e eu disse para não se darem ao trabalho de vir de jeito nenhum. Atualização. Há alguns meses, fiz uma postagem e achei que deveria atualizar. Aqui está minha postagem original. Aqui está um resumo, já que minha postagem original é bastante longa. Meu irmão, Turk, me arrumou um encontro com a minha ex. Eu os peguei tendo relações sexuais na minha cama, e isso me destruiu. Minha esposa, Maria, também foi traída, então nos entendemos. Namoramos por 4 anos até nos casarmos há algumas semanas. 2 meses antes do meu casamento, Turk conversou com meus pais e convenceu minha mãe a tentar conseguir um convite para ele, mas tudo o que conseguiu foi que minha mãe não fosse convidada. Meu pai não compareceu porque minha mãe não foi. Basicamente é isso. Meu casamento foi incrível, correu muito bem. Não ouvi nada de Turk. Até onde sei, ele nem apareceu. Meus pais não apareceram ou tentaram causar um escândalo ou algo assim, o que foi bom. Minha mãe não me mandou mensagens, mas meu pai me mandou uma mensagem de parabéns. Acho que Turk falou com minha mãe porque ela me mandou uma mensagem pouco depois da minha lua de mel, basicamente implorando para que eu perdoasse Turk porque ele é meu irmão. Eu não respondi. Não vale a pena. Isso foi há uma semana, e eu não recebi nenhuma outra mensagem da minha mãe ou do Turk desde então. E é isso. A parte engraçada é que o Turk ainda está tentando fazer com que nossa mãe resolva seus problemas. Mas tudo isso está no passado agora para mim. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!